Valeu, Ana Beltrão. Fala, pessoal. Muito boa tarde para vocês. Eu sou Daniel Morales. Já estou aqui ao vivo no BMC Marketing. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas com o nosso time reduzido nessa última semana do ano. Eu e Alan Gani. Vamos lá, hoje nós vamos receber no nosso programa o Ale Delara, analista de mercado da Mundo Mercado Commodities. E também a Ariane Benedito, esse TP tá rápido demais, não consigo nem ler. A Ariane Benedito, economista da CM Capital. E você pode fazer também a sua participação, né? Pode participar do nosso programa fazendo perguntas para os nossos convidados desde já. Então assine o nosso canal e mande a sua pergunta para a gente também. Vamos a alguns destaques do dia, então, aqui no marketing. A Petrobras concluiu a venda da concessão de bloco na bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, por $750 mil. A concessão onde o bloco está localizado foi adquirida em 2006. A estatal detém 70% de participação e a Sonangol, operadora da concessão, detém os demais 30%. A operação está sujeita à aprovação pela ANP. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, elevou as provisões de processo trabalhista de 2008 de 33 milhões e meio de reais para 217 milhões. Mesmo sem o valor da condenação da ação, a empresa disse ter realizado cálculos preliminares que levaram ao aumento da provisão de gastos. A Alpargatas anunciou que vai pagar 90 milhões de reais em juros sobre capital próprio em 2022, o equivalente a 14 centavos por ação ordinária e 16 centavos por ação preferencial aos acionistas posicionados no dia 30 deste mês. Já a Metal Leve, MAHLE, aprovou o pagamento de quase 70 milhões de reais aos acionistas em juros sobre capital próprio, o que corresponde a 46 centavos por ação líquida, considerando a posição do dia 30 de dezembro, com papéis negociados ex-juros em 3 de janeiro. A rede Promotiva afirmou o acordo de exclusividade para a comercialização de produtos securitários da BB Seguridade. Segundo a companhia, o acordo entrou em vigor no dia 17 e tem duração de 5 anos, podendo ser renovado. E a Direcional disse que vai recomprar até 10% das ações em circulação. Segundo a empresa, o plano de recompra tem o objetivo de maximizar a geração de valor ao acionista. A recompra não vai alterar a composição do controle acionário ou a estrutura administrativa da companhia. E é isso aí, vamos trazer agora, são 2 horas e 12 minutos, vamos trazer aqui para a nossa conversa, é claro, Alan Gani, que está sem férias por enquanto, de castigo, Natal e Ano Novo. Boa tarde para você, Gani. Boa tarde, Morales. Eu estou igual maratonista em final de maratona, né? Então você vai aos trancos e barrancos, tá certo? Com aquele combustível... Opa, tá o quê? Desliga. Ah, tá desligado. Poxa, agora que o Gani tá fazendo uma agora piada... então, tá vendo? Eu estou igual maratonista em final de maratona. Né? Então, sabe quando você vê aquela imagem, né? O cara chegando ali quase cambaleando. Sou eu aqui. Temos mais 2 dias pela frente, com o programa de hoje 3, né? Com o programa de hoje são 3, calma, tá acabando, calma. É isso aí, tá acabando. Mas vamos com tudo. Mas tem informação importante, né, Gani? Ainda a gente está na terça-feira, mas ainda tem coisa importante para falar. Hoje, por exemplo, os dados da PNAD, né, contínua, foram divulgadas hoje, né, com as taxas de desemprego do trimestre até outubro. A taxa de desemprego ficou em 12,1%, abaixo aí do consenso de 12,3%. Já a renda média caiu 11,1% no país, na comparação com o mesmo período de 2020, chegando a R$ 2.449. A taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 25,7%. E a renda real dos trabalhadores somou 225 bilhões de reais no período. Gani, eu queria saber qual que é a relação entre a porcentagem do desemprego e a inflação. Boa. Vamos lá. Então, assim, o desemprego, ele veio abaixo do esperado, é uma boa notícia. Claro que o número ainda é bastante alto. A título de curiosidade, aqui de comparação, a gente pegar ali 12,1%, né, a taxa de desemprego hoje,
nos Estados Unidos esse índice hoje está em 4,6, só para você ver aí a diferença, né? Então, significa que tem 19,9 milhões, 12,9 milhões de pessoas desempregadas. É muita gente. O dado traz também, Morales, uma informação interessante, uma informação importante, que apesar da diminuição do desemprego, houve, aliás, não houve, né, um aumento da renda real. Pelo contrário, né, houve aí uma estagnação e em algumas categorias, um pequeno declínio. Então, respondendo à tua pergunta, né, esse não aumento da renda real e até um declínio em algumas categorias se deve a quem? A inflação, tá certo? Então, a inflação diminui aí o rendimento real das pessoas. Você pode estar com o mesmo salário em termos nominais, né? Mas aí com uma inflação de 10%, vamos imaginar que você, sei lá, você ganha 5 mil reais, certo? Por mês. Imaginando, é um exemplo. E esse salário ficou em 5 mil reais. Com 10% de inflação, você, 5 mil reais há um mês, há um ano atrás, não tem o mesmo poder de compra de 5 mil reais hoje, certo? Então, em termos reais, houve uma diminuição do rendimento por conta da inflação. Boa, legal, boa explicação aí. Ô, Gani, tem outra... E aí, acho que, peraí, só mais uma coisa, ô Morales. Pode falar. Que é o seguinte, como é que é essa metodologia aí da PNAD? Ela não é no mês, é uma média móvel trimestral. Então, ela pega assim, né, agora, agosto, setembro e... agosto, setembro e outubro, certo? Então, a média móvel trimestral. Você pega ali dos 3 últimos meses. Muito bem. O que está acontecendo, né, com a taxa de desemprego? Você tem um fator natural que, à medida que tem esse processo de reabertura da economia, então as vagas vão sendo preenchidas novamente. Por quê? Porque, enfim, você tinha lá um restaurante, um bar que estava fechado, né? E agora, com a reabertura, as pessoas vão voltando ao mercado de trabalho. No entanto, o Morales, esse processo já está acabando, né? Praticamente já está tudo aberto, tudo funcionando. Então agora, o que vai ser muito importante daqui para frente é a dinâmica do desemprego, da redução de desemprego, não vai ter mais esse fator pandemia, tá? Quer dizer, tudo mais constante aí. Agora vai depender muito mais da retomada mesmo de uma atividade econômica. Então a gente volta aí para aquele nível de desemprego que a gente estava próximo daquele nível pré-pandemia, né? E agora depende mesmo de um aquecimento da economia. É muito mais desafiador agora, né? Uma coisa que me chamou a atenção até, o Gani, eu estava lendo hoje, eu não sabia disso, que a pesquisa ela é feita pelo IBGE, né? Uhum. E a pesquisa é feita por telefone. E muita gente que eles entrevistavam nessa pesquisa eram idosos. Então, agora eles tiveram que mudar aí a forma de fazer a pesquisa por telefone, porque justamente eles estavam fazendo por telefone. Quer dizer, tinha muita gente aposentada participando da pesquisa e que está fora do mercado de trabalho. Exatamente. Vamos lá, explicando esses conceitos, né, que são importantes. A gente tem o que a gente chama assim de população economicamente ativa. Tá? Então, o que é essa população economicamente ativa? São os empregados mais os desempregados. Quem que eu excluo da população economicamente ativa? Eu excluo crianças, certo? E excluo idosos, ok? E também excluo aquelas pessoas que não querem trabalhar, que não estão procurando emprego. Tá? Então, não faz parte da população economicamente, elas fazem parte da população em idade ativa, entendeu? Então, economicamente ativa não faz parte da PEA, mas faz parte da PIA, população em idade ativa. Por exemplo, já o idoso e a criança, eles não fazem parte nem da PEA e nem da PIA. Agora, essas pessoas, né, que têm idade para trabalhar, mas não estão procurando emprego, então fazem parte da PIA, mas não fazem parte da PEA. O que é
o desemprego é o número de desempregados sobre a PEA, entendeu? E o que é a PEA? É número de empregados mais número de desempregados. Então, por exemplo, um idoso não tem que participar, não pode, né, metodologicamente participar da taxa de desemprego, senão você está cometendo um erro aí, certo? Então ele tem que estar fora, né? Então tem esse aprimoramento aí da pesquisa, senão vai viesar o número, vai tornar o número errado. Agora olha só, Morales, e se eu sou um estudante, por exemplo, né? Aliás, temos aí audiência, né? Alguns estudantes e tal, universitários. Estou me qualificando, estou levando lá super a sério a universidade, quero mais tempo para estudar e tudo mais. Não estou procurando emprego, ele não é considerado desempregado, entendeu? Né? Ele não faz nem parte da PEA, porque ele não está procurando emprego. Tá? Agora o que é triste, por exemplo... que desistem, né? Isso que eu ia te falar, bem observado. Pegar lá uma pessoa que passou, sei lá, 1 ano procurando emprego e aí desistiu. Falou, puxa, né, não dá mais, tal. Que é muito triste. E aí desiste. Ela também está fora da PEA, também está fora da estatística. Então você tem essas nuances metodológicas, né, que acabam muitas vezes aí trazendo algum tipo de distorção, né? Mas isso é comum, essa metodologia é assim em boa parte do mundo, né? E não tem a metodologia perfeita, né? Mas tem esse problema também das pessoas que desistem de procurar emprego. O Caio está perguntando se estudante entra nesse estudo também. Não, se for, então olha só, se é um estudante, está na universidade e aí ele está procurando emprego, entrevista, você faz a pergunta, você trabalha? Não trabalho. Você está procurando emprego? Estou procurando emprego, então ele é considerado um desempregado, certo? Então ele faz parte da PEA, né? Que é desempregado mais empregado, então ele está fazendo parte da estatística de desemprego, ele é um desempregado. Ele é um estudante. Você trabalha? Sim, trabalho. Estou trabalhando em tal empresa, tananã. Então ele também faz parte da PEA, mas agora como um empregado. Agora, quando é que esse estudante não faz parte da estatística? Nem como empregado, nem como desempregado. Portanto, ele não faz parte da PEA. Se eu chegar para ele e falar assim, você está procurando emprego? Não estou procurando emprego. Não, você trabalha? Não trabalho. Você está procurando emprego? Não estou procurando emprego. Então, ele não faz parte da população economicamente ativa. Ele não é nem empregado e nem desempregado. Ele só tem idade ativa para trabalhar, mas não faz parte da estatística. O candidato a ministro fala aqui, ó, então o número de desempregado oficialmente deveria ser muito maior. Tem gente, o que ele falou, faz sentido, assim, tem gente que é super mais conservador, né, que acha que é o seguinte, você deveria medir o desemprego da seguinte maneira, número de desempregados, né, dividido pela população em idade ativa. Não é assim que é feito, tá? É feito pela população economicamente ativa. O que seria população em idade ativa? Um estudante que não quer trabalhar, que está só lá estudando. Ou uma pessoa lá que nem estuda, nem trabalha, não está afim de trabalhar, tal. Não importa. Aí eu mediria pela população em idade ativa, né? E aí, sim, essa pessoa seria considerada desempregada, tá? Não é assim que é feito, é uma discussão, tem gente que defende que qualquer pessoa que não esteja trabalhando, mas tem idade para trabalhar, deveria ser considerado desempregado. É uma discussão, isso daí, tem gente que defende isso, e aí nesse sentido, sim, a taxa deveria ser maior, mas de novo, não é assim que é feito nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. As pessoas que optam por não trabalhar não são consideradas desempregadas. Realmente, é uma situação e é complicado, né? Ainda estão falando... quase uma discussão filosófica, né? Porque é um tipo de metodologia, até o candidato a ministro falou, deviam ter uma metodologia um pouco melhorada, né? Realmente, né? Deveria mudar até uma forma de se fazer essa pesquisa, né? Porque ela tem furo, né? Mas olha como é uma discussão filosófica, né? Você fala assim, vamos supor lá, você vive de renda, certo? Você tem patrimônio. E aí, você não trabalha por uma opção, porque você está vivendo de renda. Você é desempregado?
Entendeu? E um estudante que só não está procurando emprego, ele é desempregado, dado que ele não está procurando emprego. Entendeu? Complicado, né? Entendi. Quer dizer, fica uma situação que você começa a discutir e nunca vai sair, né? Você tem uma zona cinzenta ali, porque o problema é a definição do que é o desempregado, né? O desempregado é simplesmente alguém que não trabalha, e aí é desempregado, ou aquele que gostaria, que é como está hoje, gostaria de estar trabalhando e não tem emprego, e não acha emprego, né? Agora, essa pessoa que desiste, esse é um tema bastante complicado, porque ela desistiu, mas até pouco tempo ela era considerada desempregada, né? Deveria ter um aprimoramento para captar essa pessoa. E é estranho, porque ela desistiu, mas ela continua desempregada, né? Ela pode fazer... Ela continua, exatamente. E ela pode viver de bico. Aqui o candidato a ministro falou assim, ela pode viver de bico ou ser auxiliar de político. Aí não, então, olha só, outra coisa importante. Outra coisa importante. O pessoal fala assim, mas entra só a formalidade nessa estatística? Não. Porque se você perguntar, por exemplo, um pintor, ele está no trabalho informal, certo? Ele trabalha lá todo dia, agenda cheia. Você está procurando... Você trabalha? Trabalho, sou pintor. Está procurando emprego? Não estou procurando emprego. Então ele não é considerado desempregado. Então a estatística capta a informalidade também, né? Agora você tem uma zona cinzenta que é o que eles chamam de desalento, por exemplo, que é o seguinte, é aquela pessoa que faz bico, que alguém colocou aqui no chat. Então assim, né, você não trabalha, você não tem aquele emprego, mesmo formal ou informal, de vez em quando você trabalha, aí você também está numa zona cinzenta. Aí tem outras perguntas justamente para captar esse efeito. Boa, e é uma discussão bem complicada, né? O pessoal aqui falando, a desistência de desempregado que fica nebuloso. É aquilo que você falou, vai ser uma eterna discussão. Eterna discussão. Talvez a metodologia que precise ser adaptada, né, aos tempos modernos, né? Quem sabe. Exatamente. Né? E assim, e o tempo que a pessoa fica desempregada é uma outra estatística importante. Porque olha só, imaginar o seguinte, Morales, vamos imaginar que a taxa de desemprego seja alta, tá? Como é? Mas vamos imaginar que o tempo que você fica desempregado é curto. Isso não chega a ser um grande problema, você concorda? Porque assim, tudo bem, eu estou desempregado há 2 meses, mas eu me coloquei rapidamente no mercado, né? Agora imaginem o seguinte, o desemprego é alto, como é hoje, e o tempo de recolocação, em média, é elevado, mais de 1 ano, por exemplo. Aí se torna um problema, entendeu? Porque você está 1 ano sem renda, né? Partindo do princípio que você não tem outras fontes de renda, só o trabalho. Então é complicado, né? Também o tempo que a pessoa, em média, está desempregado é uma outra estatística importante também, né? Boa. É isso aí. Ô Gani, agora a gente tem entrevistado, vamos trazer aqui para o marketing. Hoje a gente vai trazer agora o Ale de Lara, analista de mercado da Mundo Mercado Commodities. Oi Ale, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao BMC Marketing. Boa tarde, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com vocês. Obrigado pelo convite novamente. Opa, obrigado pela vinda aí, pela participação. Ale, eu queria já começar perguntando para você de um assunto que é extremamente importante, que é falar sobre a safra de grãos aqui no Brasil, mas eu queria destacar que ontem a ministra da Agricultura, ela falou que a safra de grãos vai ser recorde e que a seca é pontual no sul do país. Lembrando que a gente está vivendo agora aquela época da El Niña, né? Ou seja, chove muito em um lugar, não chove nada no outro lugar. Você concorda que essa seca ela é pontual ou a quebra de safra do milho já é fato consolidado no Rio Grande do Sul? Com isso, pode aí impactar o valor das commodities ao longo do próximo ano ou o valor da commodity no próximo ano? Ele vai impactar. Ambas as afirmações, elas estão corretas dentro do seu universo, vamos chamar assim.
A seca realmente que ela está na América do Sul, ela é localizada no Rio Grande do Sul, principalmente, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, e acaba pegando daí o Paraguai e a Argentina também, e é uma característica muito clara do Laninha. A gente está no segundo ano do Laninha em atividade aqui na América do Sul. E o Laninha, ele traz essa seca para o sul do Brasil, mais próximo ao hemisfério, e ele traz um excesso de chuvas, um clima diferente, mais próximo ao Equador. Então, nesse momento, nós estamos vendo esta seca no sul e estamos vendo uma chuva muito grande. O pessoal que acompanha o noticiário tem visto o que tem acontecido na Bahia, principalmente, um caos lá devido às chuvas torrenciais e às enchentes. Para a produção agrícola, aqui nós temos dois cenários. Um cenário para o milho, que já há uma quebra consolidada. O Rio Grande do Sul ele é o maior produtor do milho verão aqui no Brasil. Segundo lugar vem Minas Gerais, e o clima em Minas Gerais já está muito bom, temperaturas amenas, chuvas na quantidade certa, e o terceiro maior estado produtor é o Paraná. E aqui no oeste do estado, nós realmente estamos com condições um pouco complicadas. Para o milho, então, haverá uma quebra, e acreditava-se inicialmente uma produção talvez de 30 milhões de toneladas. Nós devemos ter uma produção de uma quebra de 6 a 7 milhões de toneladas nesse momento, então uma produção de 23, 22, 23, 24 milhões de toneladas. Para a soja, o cenário já muda completamente. Apesar da seca que está tendo aqui no sul do Brasil, nas maiores regiões produtoras o clima está muito favorável. Então, se pega a região do Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Mato Piba, norte do Mato Grosso do Sul, o clima ele está muito favorável em algumas regiões, inclusive a colheita já começou. E esses produtores aguardam realmente uma safra cheia e níveis de produtividades recordes. Quando você vem para o sul do Brasil, você vem descendo o sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, há uma quebra consolidada já, mas uma quebra entre 20% e 30% pelas conversas que nós estamos tendo com produtores, e ele vai se agravando quanto mais próximo do Rio Grande do Sul e da Argentina nós chegamos. Então, o Rio Grande do Sul, nós devemos ter uma quebra ali de 30% até 50%, se ele chegar a 50%, será o mesmo nível de quebra de 2012. Então, pela expansão diária e pelas principais regiões produtoras estarem com o clima favorável, a safra de soja deve vir recorde realmente, acredita-se ainda em números acima de 142 milhões de toneladas, porém pro milho ele deve ser maior do que o ano passado, mas porque a última temporada teve uma quebra muito grande, mas teremos uma quebra, sem sombra de dúvida, uma quebra importante, em torno de 6 milhões de toneladas nos estados do sul do Brasil. Legal. Agora, na Argentina, as condições climáticas desse fenômeno aí, da Laninha, ela complicou aí a situação da safra de soja, né? Você acha que com isso as expectativas aí existe uma precificação para a soja? Em 2022 a soja brasileira ela pode ser, por exemplo, competitiva com a soja da Argentina e com a americana, mesmo aí com a elevação dos preços dos fertilizantes? Sim, aqui existe daí um regulador no mercado físico que é o basis, ou conhecido como prêmio também, ou diferencial de base. E ele vai agir de uma maneira muito intensa, muito clara nas regiões produtoras. Hoje o prêmio ele já começou a ter a sua sazonalidade de baixa apresentada, então os prêmios de exportação, nós já vemos uma leve redução aqui nos portos brasileiros, e esse movimento ele deve se acentuar conforme nos aproximamos do momento da colheita. Já o basis, o diferencial no interior, e como ele é um indicador regional, vai depender de como que está a questão da oferta nessas regiões. Competitividade no mercado internacional. A Argentina hoje ele é o maior player, é o principal exportador global do complexo de soja, farelo e óleo de soja, e como o clima lá está muito ruim, é o que está fazendo o preço nesse momento na Bolsa de Chicago. Então nós vemos o grão subindo, apoiado nas cotações do farelo de soja, já que há uma expectativa de quebra de produção na Argentina, ou até mesmo restrição de exportação na Argentina, e essa demanda migraria para os Estados Unidos, e isso tem puxado um pouco as cotações na Bolsa de Chicago. Porém, a Bolsa de Chicago ele é um dos formadores de preço do grão aqui para os produtores, para os exportadores.
no mercado físico. Então, se a bolsa começar a subir de uma maneira muito intensa, tiver um novo rally nos preços, o basis, que é esse prêmio, que é o diferencial do preço do mercado físico para o mercado futuro, ele sim sofrerá uma pressão e o preço tende a ficar sustentado olhando só esses dois indicadores. Porém, nós temos um terceiro ponto ali, que é um ponto que ele veio para atrasar a vida do economista, que é a taxa de câmbio. Para onde que vai a taxa de câmbio no próximo ano? Se ela seguir a tendência de alta que está nesse momento, a princípio posta no mercado, o preço da saca de soja deve valorizar. Agora, se muda a tendência e aí uma provável nova alta da Selic no início do ano, agora colocada pelo nosso Banco Central, causar realmente um impacto reduzindo, trazendo de volta a taxa de câmbio próxima a R$ 5,00, R$ 5,10, nós poderemos ver realmente o preço da saca de soja e o preço da saca de milho caindo de uma maneira um pouco mais forte, ou pelo menos saindo desses patamares de R$ 160 a R$ 170 que estão sendo praticados hoje. Legal. O Gani também pode fazer pergunta, se tiver. Tenho sim, Ale, prazer falar contigo. Eu acho essa parte aí de economia agrícola fascinante. Eu gostaria que você explicasse aí para nossa audiência em que medida que uma quebra de safra acaba prejudicando esses agricultores. É mais por uma elevação de custo, é mais por perda de vendas? E se não teria aí um ajuste no preço que acabaria compensando esse menor volume de vendas? O prazer é meu, obrigado pela mensagem. Vai depender do tamanho da quebra de produção, porque normalmente contratos futuros de commodities, eles são negociados com uma certa antecedência, que são os contratos a termo, até para você ter uma previsibilidade de fluxo de caixa no caso do produtor e uma segurança de abastecimento no caso do consumidor, do comprador. Se o nível de produção tiver sido fixado, vendido num percentual que pegue uma possível quebra, aí o produtor ele vai ter um problema, porque às vezes o seguro rural ele não vai proteger 100% dessa quebra, ele protege um percentual. E daquilo que ficou, que é comercialmente viável, talvez a alta de preços não compense essa quebra de produção, essa redução da oferta. Então, o gerenciamento de risco ele é muito importante na produção agrícola justamente para evitar esse tipo de situação. Há o seguro agrícola, que protege em caso de quebra, tem que ser prestado muita atenção nas cláusulas, qual é a área que ele vai cobrir, qual que é o percentual que ele vai cobrir, e o seguro de preços também, porque muitas vezes você fez a venda, quer continuar exposto para alta porque acredita que ela virá, há oportunidades de você continuar exposto à alta através de derivativos financeiros. Ou se você tem indicadores que não é o momento de vender e há um risco de queda de preços, como sempre há no mercado, há instrumentos, há derivativos financeiros que podem ajudar o produtor nesse gerenciamento de risco. Então esse é até um dos pontos que é interessante, que não depende para quem você vende a produção, mas como você vende a produção. E hoje, ainda bem, o acesso aos mercados financeiros para proteções está de uma maneira muito simples, é extremamente democrático e, na verdade, corre risco quem quer. Hoje, infelizmente, essa é a frase. Agora, quebras de safra, eles podem mudar o tripé fundamental das commodities, que é a oferta, demanda e estoques. Ele pode mudar essa dinâmica realmente, ou puxando os preços de uma maneira muito forte, ou até mesmo empurrando os preços para baixo se vier um excesso de oferta. No caso das agrícolas, nesse momento, o cenário é oposto, é uma restrição de oferta para o início do próximo ano. Ale, uma coisa que me surgiu aqui é que, no caso, por exemplo, os produtores, ou o mercado, né, melhor dizendo, ele segue de olho aí com relação a essa quebra do milho no sul, porque se isso acontecer, dependendo do quanto que houver de quebra também, o mercado americano pode se aproveitar dessa situação e aumentar a área de plantio. Isso pode ocorrer também? Pode, mas nesse momento ele tem uma questão que é o custo dos fertilizantes. O milho ele usa mais fertilizantes nitrogenados do que a soja, muito mais. Então, você não faz aplicação de ureia, por exemplo, na soja. Agora, o milho ele precisa de muita ureia para desenvolver. A decisão de área de plantio nos Estados Unidos, ela começa a acontecer em fevereiro
quando é formado o seguro de renda para o produtor rural. E os preços eles têm que começar a reagir para cima para atrair o produtor para a área. Nesse momento, o milho tem uma relação de troca melhor do que a soja para o mercado americano. Porém, há uma restrição de oferta dos fertilizantes nitrogenados muito grande. Essa insegurança ele pode levar o produtor a plantar mais soja e menos milho. Mas essa definição nós começaremos a ter no mês de fevereiro e ela finaliza no mês de maio, que é quando quando termina o ciclo e começa o plantio nos Estados Unidos. Hoje, os 3 principais players de milho na compra internacional é a China, em primeiro lugar. Faz 1 ou 2 anos ela se tornou a maior compradora, depois seguida pelo México e pelo Japão. Como o Brasil ainda não possui um acordo fitossanitário com a China para exportar o cereal para lá, acaba ficando concentrado na mão dos Estados Unidos e nas mãos da Ucrânia. Porém, Japão compra muito milho do Brasil. Nós estamos com os estoques de passagem nos mesmos níveis de 7, 8 anos atrás, porque acabou tendo um incremento muito forte nas exportações nesse mês de dezembro. Segundo o ANEC, exportaremos 3,5 milhões de toneladas, devemos nos aproximar de 20 milhões de toneladas de exportação nesta temporada. Mas nós tivemos uma quebra extremamente alta no safrinha, devido às geadas aqui no norte do Paraná, e isso acabou deixando o nosso estoque muito pequeno. Então, nós teremos um estoque aproximado de 4 milhões de toneladas para atender o mercado de janeiro até a safrinha nossa aqui no início do mês de julho. E isso pode não ser o suficiente. Então, muito provavelmente, o Brasil precisará importar milho novamente, ou vem da Argentina, ou, como de costume, ele vem do Paraguai. Mas o Paraguai também está com uma condição climática muito ruim. Esse gap deixado pelo Brasil, ele pode ser atendido pelos Estados Unidos, mas principalmente no caso seria para o Japão, já que para a China o Brasil está fora do jogo. Mas esse é um fato que ele pode, eu acredito que ele vai puxar as cotações do milho lá na Bolsa de Chicago. O Ale, o Vicente Zotti aqui no nosso chat está perguntando o seguinte: o que poderia impactar na rentabilidade do produtor de milho no segundo semestre, na safrinha? Os fertilizantes que vão ser utilizados no safrinha, eles já foram comprados agora nesse fim de ano, né? A sazonalidade de compra dos fertilizantes, ele é setembro, outubro e novembro. Na verdade, nós já deveríamos até estar diminuindo o volume de importações, mas não, estamos com o pé no acelerador e está chegando muito fertilizante, mas a preço muito caro. Algumas aplicações que deveriam ter sido realizadas agora para a safra verão, eles diminuíram essas aplicações para levar um saldo desse fertilizante para ser aplicado no safrinha 22. Então, o custo de produção para o safrinha, ele vai ser muito alto, 30% a 40% mais alto do que as últimas safras que nós tivemos aqui. Como o balanço ele segue muito apertado no milho do Brasil, nós deveremos ver no mínimo sustentação dos preços, principalmente aqui na nossa B3 e no mercado físico também. Porém, se houver algum fato, por exemplo, uma queda muito expressiva na taxa de câmbio ou uma importação muito forte da Argentina que acabe colocando concorrência do grão importado com o grão nacional, o preço de paridade de importação ele pode acabar empurrando os preços para baixo. Se essa relação de troca não ficar adequada, mesmo com uma restrição de oferta, o produtor pode passar um mau bocado para o plantio do safrinha 22 e pode até fechar no negativo. Então, o importante agora é monitorar a relação de troca, apareceram oportunidades boas de venda, travar os custos com os insumos e pelo menos sair do risco de ficar no negativo quando for ser feita a venda desse milho ou a entrega desse milho a partir do mês de julho. Então é um cenário bem complicado realmente. Gestão de risco é o tom agora da vez. O Ale, o câmbio desvalorizado, como está hoje, né? Ele é mais um aliado do agricultor, partindo do princípio que ele exporta, né? Ou ele é mais um inimigo, dado que depende de muita fertilizante e tecnologia lá de fora também? Na verdade, colocar assim, de uma maneira geral, ele seria neutro. Porque da mesma maneira que nós temos um preço de paridade de exportação favorecendo a venda, puxando os preços para cima, já que os preços, principalmente da soja, que o mercado internacional ele é mais forte,
acaba valorizando, que é o que nós estamos vendo, 160, 170 nessa semana, o custo do fertilizante, o custo de formação de combustível, o custo de defensivos agrícolas é totalmente atrelado ao dólar. Qual que é o risco? É você ter que comprar o fertilizante nesse momento com dólar a 5,60, 5,70 e lá na frente, quando você for fazer a venda, se você deixar para fazer essa venda lá na frente, esse câmbio estar a 5,10, 5,15. Aí você tem um descasamento no prazo do mesmo ativo que é a taxa de câmbio. Então você pode pagar caro a tua produção e vender barato devido ao único indicador que é a taxa de câmbio. Então ele seria neutro se nós fizermos as operações casadas. Se fizermos a operação no momento e depois fizermos a operação no outro momento, nós temos esse risco de oscilação de preços, que é o maior risco do agronegócio hoje quando trata-se de comercialização. E aí a importância do mercado futuro, certo? Exato. E hoje tem muitos instrumentos possíveis. Tem os contratos futuros direto, opções que você pode entrar com risco limitado, já sabe o risco, paga um prêmio, sabe o risco máximo da operação, pode carregar de longo prazo. Existem ETFs, então existem ao mínimo 3, 4 ferramentas disponíveis hoje para só no mercado futuro, só no mercado de derivativos financeiros para gerenciar o risco. Maravilha. Boa. O Luiz aqui no nosso chat pergunta: como que vai fechar as exportações de milho no Brasil este ano? Já tem mais ou menos uma noção? Acabou acontecendo uma aceleração das exportações nesse mês de dezembro. Até foi uma tentativa dos consumidores de baixar o preço no mercado interno, já que ele estava muito alto. E essa baixa de preços colocou o Brasil no páreo competitivo das exportações. Só esse mês, 3 milhões e 400 mil toneladas está no line-up ou embarcado, e a temporada deve fechar com 20 milhões e 400 mil toneladas, muito próximo do número inicial da Conab de 22 milhões de toneladas. Para o cenário que nós tivemos, é um número surpreendente. O Giroto, aqui também no nosso chat, ele falou assim, na realidade não é uma pergunta, mas é uma afirmação. Cereais mais caros aqui e lá fora é igual ao boi mais caro no mundo inteiro. Nós sempre compartilhamos, o Giroto é um parceiro nosso de negócios, nós sempre compartilhamos a relação de troca do boi como milho, que é o principal insumo para a fabricação de ração. E mesmo nós comentamos que hoje com a arroba do boi na casa de R$330 na bolsa, 320, 330 no mercado físico, o boi brasileiro tem uma das arrobas mais baratas do mundo hoje no mercado internacional. Para o pecuarista, a margem ela está muito apertada, R$320 a arroba, ele basicamente empata dinheiro hoje, então o gerenciamento de risco também é importante para o pecuarista, mas quando nós olhamos para o mercado internacional, o boi brasileiro ele é muito barato em comparação com os Estados Unidos, com a Austrália, há um desconto bem grande aí da arroba em dólares, parte devido à taxa de câmbio. Ale, aproveitando esse tema, né, existe um ranço ideológico por desinformação, enfim, de que, por exemplo, quando a carne aqui fica cara, é porque a empresa está exportando carne lá para fora, não sobra no mercado interno, aí o preço sobe e vale para outras commodities. Eu queria que você elucidasse, pelo amor de Deus, essa questão para acabar com esse ranço ideológico aí, o papel fundamental dos produtores. O mercado externo da carne hoje do Brasil, do boi, vamos colocar assim, é 30% o mercado externo, 70% em média o mercado interno. E o mercado ele basicamente é regulado na oferta e na demanda. Enquanto a demanda conseguir pagar o preço de R$50 o quilo da picanha, por exemplo, o mercado vai absorver. Se ele conseguir pagar 80, ele vai absorver esse mesmo preço. Mas boi ele é uma commodity, a carne que é vendida não. Então o frigorífico ele compra a commodity e vende um alimento, um produto processado. Porém ele tem que preservar as suas margens. Ninguém trabalha no negativo durante muito tempo. Você pode passar um período no negativo por uma questão mercadológica, mas ninguém trabalha no mercado no prejuízo, né? A não ser que haja subsídio estatal, mas não é esse é o caso.
Então, como o milho, o farelo de soja, outros insumos combustível acabou tendo uma alta muito forte, ele acaba impactando no custo de produção da própria arroba do boi. E ele vai vender um boi mais caro. Por mais que na bolsa esteja um patamar X de preços, o diferencial de base da região, já vimos ele estar acima da cotação da bolsa em algumas ocasiões. E esse boi vai para o frigorífico para ele poder ser processado. Então, o consumo doméstico hoje para o boi é muito mais forte do que o mercado exportador. Então, é a questão de oferta, demanda e estoques aqui no Brasil. Enquanto a demanda conseguir absorver os preços que estão, nós vamos seguir vendendo e vamos seguir consumindo. Esse é um mito que tem realmente, a China manda no mercado da carne brasileira, mas não é, está longe de ser verdade essa questão. Na soja, sim, nós temos um cenário um pouco diferente, mas no milho, por exemplo, a China e nada, para nós é quase a mesma coisa. O consumo ele é mais forte no mercado interno. O Brasil é exportador de milho há questão de 3 ou 4 anos, tem o Japão, tem o Irã na jogada, alguma coisa para o México, mas a China está fora desse jogo. Agora, soja sim, soja nós estamos completamente na mão dos chineses. Algum volume de farelo vai para a Europa, mas a China domina o jogo. O Marcelo está fazendo uma pergunta aqui. Ale, você acha melhor ir fazendo hedge da produção aos poucos ou faz tudo de uma vez? Não, vai depender da região, porque o principal indicador de comercialização é o basis regional, que é a diferença do produto do mercado físico em relação ao contrato futuro, referente ao mês de entrega lá. Eu posso ter numa região, por exemplo, o basis indicando a venda em outra região do Brasil, no estado vizinho já, ou no mesmo estado, numa cidade vizinha, indicando para não vender. E o percentual que ele está acima ou abaixo do histórico é que acaba determinando quanto de hedge vai ser feito. Então, imagina que eu tenho na produção da soja 50 pontos acima de Chicago, é a minha média histórica, e na minha cidade eu estou com 150 pontos sendo oferecido pelo comprador, eu vou fixar a maior quantidade possível dentro de uma expectativa de produção. Agora, se ele estiver abaixo disso daí, ou muito abaixo, eu vou fazendo a leitura do mercado financeiro, principalmente dos contratos futuros em Chicago, questões de como que está monitorando oferta e demanda, e vou me posicionando. Então, não existe uma resposta que eu possa dar que vai servir para todo mundo, a não ser, depende do basis regional e de como que está o mercado. Agora, claro, que se o milho, de repente, na B3, ele vai para R$150, já usar um exemplo bem forte, que não é um call de mercado. Mas a R$150 vale muito a pena o Brasil inteiro arredear contra uma queda, travar o preço a 150 e aguarda para vender, para que o mínimo piso está garantido. Legal. O candidato a ministro aqui no nosso chat, ele faz uma pergunta, na verdade uma dúvida. Se o Brasil é uma força no agronegócio, por que não produzimos mais trigo e depender menos da importação, principalmente da Argentina? Afinal, o trigo vai diretamente no pãozinho. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com o clima, né? Eu acho que da Argentina, acho que é muito mais propenso do que o do Brasil, né? O clima é um fator, a vocação é outro fator. O Brasil hoje ele é o quarto maior produtor agrícola do mundo, né? Estados Unidos em primeiro, China em segundo, Índia em terceiro e o Brasil em quarto. Mas o Brasil ele é grande verticalmente, não horizontalmente. Então nós temos climas muito diferentes no Rio Grande do Sul para o Mato Grosso. E como o trigo, aqui no Brasil, principalmente, nós fazemos a produção do inverno, ele acaba concentrado realmente no Rio Grande do Sul e no Paraná, e pela vocação nós colocamos essa área para soja e para milho, que ele traz muito mais produtividade, e nós realmente importamos grande parte da Argentina e uma parte vem dos Estados Unidos. Mas é a questão climática e questão de vocação também. Legal. Ale, o Rui das Neves aqui está falando, Ale, além de opinião, da aula. Parabéns. Ale, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Market. Gostaria que você deixasse aí o seu recado também, mas valeu aí pela participação, excelente entrevista aí que você deu pra gente. Eu que agradeço o convite, eu estou à disposição. Sempre é bom falar de agronegócio, falar de
de commodities, um mercado que realmente é muito mais complexo do que parece. E, um recado que eu poderia dar, principalmente para quem é produtor rural, monitorar o clima, que eu acredito que nesse ano de 2022 o principal commodity para ser operado é o clima, e ele impacta desde commodities agrícolas até commodities energéticos. Então, esse vai ser novamente o tom para a produção, vai ser realmente o clima. Valeu mais uma vez, Ale, um abraço para você e até a próxima, hein? Obrigado, um abraço. Valeu. É isso aí, a gente acabou de falar com a Ale Delara, analista de mercado da Mundo Mercado Commodities. É assunto que não é fácil, né, Gani? É um assunto... Muito legal. Eu adoro, assim, tem alguns temas setoriais que eu acho realmente fascinantes. Um deles é a economia agrícola, essa questão, o desafio do plantio, você está exposto a uma variável que você não tem o menor controle, que é o clima, né? E assim, o trabalho que os produtores têm é um negócio assim fantástico, né? Os produtores agrícolas, né? Você pensar que chega um alimento ali na tua mesa graças à produtividade desses caras, assim. E muitas vezes, Morales, demonizados completamente injustamente. É, né? Verdade. Né? Porque assim, o agronegócio do Brasil alimenta o mundo, né? Exatamente. Você consegue baratear alimento porque você tem essa produção em larga escala, né? Então eu acho fascinante, energia eu acho outro tema também fascinante, né? É muito bacana. E muito complexo, né? Exatamente. O Gustavo até falando aqui que foi muito rápida a entrevista, mas é o tempo também, né, Gustavo? Mas a gente vai trazendo aí sempre algumas coisas legais, sempre novidades aí, sempre muita informação que a gente precisa passar para vocês. Porque, afinal de contas, agora é uma área que o Gani domina, né? Economia. A gente vai chamar agora mais um entrevistado, mais um bate-papo aqui com a Ariane Benedito, economista da CM Capital, que já está com a gente ao vivo. Ariane, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde a todos, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso aqui. Antes de eu jogar a bola pro Gani, porque o Gani gosta de falar quando o assunto é economia, eu queria começar comentando os dados de confiança da indústria, né, da FGV, que caíram aí pelo quinto mês seguido, e também os dados da confiança dos serviços e do comércio, que mostraram também queda hoje. Eu queria saber como é que você enxerga esses dados e o impacto da quebra da cadeia de produção global. Bom, a gente já tinha essa expectativa, né? Acho que o PIB ele já veio ali mostrando essa dificuldade que a indústria está trazendo, né? Serviços também, apesar de ter tido ali um trimestre excelente, né? Que foi o que salvou ali para a gente, né? Do resultado pior, de uma desaceleração muito expressiva, mas a indústria, de fato, ela traz essa dificuldade de suprimentos. O que pode acontecer, essa quebra, é a continuidade e piorar o cenário inflacionário, né? Se a gente já tem essa quebra do lado da oferta ali, ou seja, faltando, né, para a continuidade ali para o consumidor final, a gente pode ter uma piora desse resultado impactando ali hoje uma das variáveis mais difíceis, né? O maior desafio que a gente tem hoje de controle, que é a inflação. Legal. Ariane, essa semana a gente também tem o fechamento, né, da última PETAX do ano, que é a taxa de câmbio calculada pelo Banco Central, né, na quinta-feira. Quais as expectativas para o câmbio com a preocupação global aí com a variante Omicron e o aumento dos juros nos Estados Unidos? Olha, a nossa expectativa, né, a projeção da casa para o câmbio, né, para o fechamento é 5,70, repetindo esse mesmo cenário para 2022. Né? A gente não achou que bateria tão cedo em dezembro a casa dos 5,70, né, que foi o que a gente viu.
Ontem já, de novo, na abertura, o dólar volta, bate 5,70 e procura ali o seu mínimo, que é 5,64 na nossa leitura, tá? A gente acredita ainda num câmbio muito volátil, a gente não tá vendo arrefecimento, né? Até porque agora, entrando ali em 2022, olhando para o mercado internacional, recuperação, mesmo com a variável Ômicron no radar, trazendo cautela, a gente ainda está vendo uma recuperação da atividade global. Isso dificulta as coisas lá fora, né? Na questão também do cenário inflacionário, essa inflação repassa aqui para dentro e a gente tem um acompanhamento que a gente faz aqui em relação à decisão de política monetária dos Estados Unidos, dessa grande potência que pode mexer aqui dentro também, que a gente acha que essas decisões, essa posição do Banco Central americano mais hawkish pode trazer uma valorização maior para a moeda, né, que a gente já está vendo em relação ao DXY, e, consequentemente, o real acaba perdendo, dá continuidade a essa depreciação em relação ao dólar. Então, nossa expectativa é de muita volatilidade, né, e que a Petax ela vem reafirmando níveis mais altos ali essa semana para o câmbio. Gani, você tem pergunta, Gani? Tenho sim, Ariane, prazer falar contigo. Eu estava dando uma olhada no relatório Focus no início do ano. Câmbio, previsão era 5, bate 5,70. Inflação 4 e alguma coisa, bate 10. PIB 3,5, fecha em 4,5. Superávit, né, o resultado nominal, primário, desculpa, era na casa acho que de menos 2% e fecha menos 1, próximo disso. Ou vai fechar próximo disso, né? É onde eu quero chegar. As previsões de PIB para o ano que vem, elas estão bastante pessimistas, né? Colocando aí 0,42 no último Focus. A gente pode ter alguma surpresa positiva? Você acha que é um risco do PIB ser menor ou maior, dado esse histórico aí, como essas previsões acabam mudando muito, captadas aí pelo relatório Focus? Perfeito. A gente tem uma expectativa, né, de um crescimento de 0,5 ali para o ano que vem para o PIB, né, que já é bem baixo, e acho que também quase em linha aí do que o mercado está trazendo, do que o Focus está trazendo. De fato, um crescimento mais baixo. Entretanto, com vários cenários que a gente projeta, um cenário mais pessimista, um cenário mais otimista, esse é o nosso cenário base. Para o cenário otimista, que é o que a gente acha que tende a ir para esse lado, na verdade, né? Com essa continuidade da vacinação, com esse aquecimento da demanda global, né? Da recuperação das economias. A gente viu uma melhora muito interessante da exportação, que frustrou sim as expectativas nessa última leitura do PIB, o que não ajudou ali serviços a trazer um resultado melhor. Mas a gente tem o período sazonal do agro também, que se a gente tiver um ano muito bom do agro, que surpreendeu, né? Se vier bem em linha com o que foi no começo do ano de 2021, que mesmo com todas as dificuldades de crise hídrica, trouxe resultados muito satisfatórios, a gente pode ver uma inversão desse cenário, tá? Então, ainda a nossa expectativa é pessimista, bem em linha com o que o mercado está trazendo ali, um crescimento de 0,5 para o PIB para o ano que vem. Entretanto, a gente acredita que se tiver alguma mudança de cenário, tende a ser mais para o cenário otimista. Legal. Ariane, o candidato a ministro aqui do nosso chat pergunta assim, então ano que vem, ano político, dólar acima de R$6 vai ser normal? Olha, normal eu não gosto muito desse termo, né? Porque a gente nunca quer uma depreciação tão forte assim da nossa moeda, porque não ajuda em nada a nossa economia, né? Sem falar de balança comercial e de reserva de liquidez ali, né? Que é a foto mais bonita que a gente tem ali do Brasil. Mas, por outro lado, a gente tem mais a perder neste cenário, tá? Então, assim, não é impossível a gente superar os R$6 no ano de tanta volatilidade, que é um ano eleitoral, mas a nossa projeção é que para o final, depois que passar esse momento, né, de maior incerteza, de risco país,
eu acredito que o dólar ele tende a arrefecer. Tá? Eu acho que depois que passa o calor do momento, né, que é aquele pico ali que a gente não sabe de fato para onde vai o resultado e como fica precificado esse risco país, a gente tende a ver as variáveis macroeconômicas precificando mais. A questão da inflação, o mercado já entra no consenso, taxa de juros a gente já sabe que vai ficar ali na casa dos 2 dígitos, né? Se realmente precisa acontecer algo muito expressivo para levar para baixo e para até mesmo no último relatório de inflação do Banco Central, a gente viu que ficou ainda fora da meta a inflação, né? Então, assim, tudo levando para um câmbio mais alto, risco país elevado, ano de muita volatilidade, mas ainda o macro, no final da conta, ele tende a ajustar a moeda, tá? Então, não é impossível ver esse dólar ali muito alto, mas tende a puxar para o equilíbrio, né, no final do ano de 2022. Ariane, como é que está o cenário de vocês aí, previsão, tanto para inflação quanto para a Selic? Muito acima do mercado. A gente tem uma expectativa de taxa de juros muito mais alta, tá? A gente está com 12,25%, porque a gente também tem uma projeção de inflação para o final de 2022. Porque a gente também tem uma inflação ainda mais elevada, tá? As projeções ali estão em torno de 5,2, né, para a inflação. A gente está com 5,65. E advindo ainda da continuidade da característica inflacionária que a gente teve em 2021 se arrastando para dentro de 2022. Bens comercializáveis, né, e preços administrados. Tende ainda a ter resquícios dessa inflação lá na frente. Então, a inflação que o Banco Central consegue atingir através de política monetária, que advém de serviços, ela tem uma expectativa ali pelo mercado muito grande desse item, né, ser o maior contribuinte ali para a inflação de 2022, mas aqui a gente tem uma visão um pouco diferente. A gente acredita que serviços não vai ter esse crescimento todo, né, que o mercado espera. A gente tem uma previsão menor de crescimento para serviços, o mercado está muito otimista para esse setor, né, devido à última leitura, mas a gente tem que lembrar da sazonalidade também. Então, quando a gente tira os choques desse setor, a gente vê que ainda tem muito que recuperar e a gente ainda tem uma desaceleração para esse crescimento. A partir dessa nossa projeção, nos leva a acreditar que serviços não vai engordar muito PCA, que vai continuar essa recuperação do mercado internacional, advinda de comercializáveis e advindo de administrados, onde o Banco Central não tem condições, através de política monetária, de atingir, né? Porque ele só consegue atingir a demanda, a inflação doméstica. Mesmo assim, o Banco Central não entregou em 2021. Ele precisa entregar em 2022. Então, é mais inteligente, né? Seria mais seguro que ele fizesse uma alteração maior para essa taxa de juros, né, do que ficar ali numa escala mais desacelerada para essa taxa de juros, como foi feito em 2021, tá? Para tentar, pelo menos, justificar mesmo que a inflação fique fora da meta, ali um pouco acima do teto da meta, tá? Com uma inflação mais alta, para 2023 ele já consegue trazer muito para dentro, né? Então fica justificável. Então, pensando dessa forma, a gente acredita numa taxa um pouco mais alta de juros ali para o final, tá? Ano de muita volatilidade, coloca mais inflação na conta e essa característica da inflação que ela tende a arrefecer, mas ainda muito elevada. Boa. Ariane, o Luciano Pereira, ele pergunta o seguinte: o quanto que as campanhas políticas vão influenciar na inflação no ano que vem? Ótimo. Vale lembrar que gastos com eleição
diretamente, quando a gente fala de orçamento, né, a gente está falando ali de uma mudança só de característica dentro das contas, tá? Ela não muda a despesa, ela só é um dinheiro, digamos, mais mal gasto, tá bom? Só que esse dinheiro, ele passa para a mão da população, a gente está tendo consumo ali, muito consumo, alta demanda, tá? Com o problema do início da nossa conversa, que é essa questão da queda da indústria, gargalos de produção, mercado internacional tomando a demanda daqui de dentro, isso tem impactar ali coisas de quase chegando até 2 pontos percentuais dentro da inflação, tá? Então, aumenta sim, e se a gente pegar historicamente, né, períodos de inflação, a gente consegue ver choques muito diretos, né, no cenário macro, em períodos de alta volatilidade. Porque você aquece demais, né, a circulação ali da moeda nesse momento. A gente tem, agora com a reabertura, a gente acredita que o período inflacionário, o período de eleição traz tende a querer mais abertura econômica neste momento, mais do que a gente teve em 2021, né, a partir do segundo semestre, com maior intensidade. Então, a abertura da economia é cada vez mais forte, dinheiro maior em circulação, esse dinheiro sendo repassado ali para a mão da população, das famílias, né? Tende a circular, mais inflação para a conta. Legal. Ariane, empresas de tecnologia, elas acabaram muito descontadas aí em 2021 por causa do cenário de aumento dos juros. Como é que você avalia as perspectivas e os desafios do setor de tecnologia no Brasil e nos Estados Unidos para o próximo ano? A gente fez uma apuração dos relatórios das principais instituições, né, do IDC, a gente fez a Associação Brasileira de Tecnologia também, né, para fazer colheita de dados ali, para a gente estimar o que será daqui para frente desse setor, tá? O que o setor trouxe para a gente? Primeiro, uma geração recorde de empregos de 2020 e 2021. A pandemia já trouxe uma condição que nos deixou muito ligados nesse setor, que é essa mudança de hábito do mundo inteiro, né? Isso aqueceu, isso trouxe outras modalidades no modo de se trabalhar, e isso aqueceu, sem dúvida, esse setor. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando muito de investimento. Então, a gente também olhou para a quantidade de investimentos que grandes empresas estão fazendo, né, para esse mercado. E a gente tem uma base de mais ou menos ali o Brasil, entre os seus países pares, de 44% de investimento. Hoje, os Estados Unidos detém ainda de market share desse setor de 47,3%. Tá? A expectativa para 2021 é que, lá no começo do ano, é que esse setor crescesse 10%. Tá para fechar o ano com crescimento de 7%, mas ainda é muita coisa. Então, se a gente comparar o tamanho do crescimento ano a ano que esse setor tem, tá? O investimento bilionário em desenvolvimento de software, de hardware, de serviços entre si, que todas as empresas, não só de tecnologia, porque o que a gente vê tem empresas de outros setores, como empresas de vestuário, entrando ali fortemente, empresas de varejo, entrando fortemente com investimento pesado. E aí, a variável de mercado de trabalho, fixando, né, toda essa tese que a gente viu através da oferta, né, a gente tem uma expectativa de crescimento, continuidade de crescimento para 2022 e 2023. A gente acredita que o setor de tecnologia continue empregando mais ou em mesma magnitude do que empregou em 2020 e 2021. E, de fato, as ações estão subavaliadas, né, com esse momento que a gente vive ali de bolsa, né? A gente sabe que as ações, em geral, estão descontadas, mas a gente fez também um levantamento dos preços das principais empresas ali mundiais, né, e que estão ali liderando essas categorias de investimento, e o preço de mercado delas, desde 2012, onde teve um crescimento, né, ali bem ascendente,
a gente está falando de coisa de mais de 1000% de valorização de lá para cá, no preço dessas ações. Então, com um adicional ali de expectativa, mais olhando para números ali mais fundamentalistas, né? O resultado que elas vêm trazendo. Se a gente olhar elas dentro do próprio índice de bolsas ali, Nasdaq, olhar também só a categoria dentro do Ibov, a comparação de crescimento é praticamente idêntica, né? Então, assim, oportunidade, muita oportunidade, porque tá barato, né? E tá barato por quê? Porque a gente tem uma situação aqui dentro, né? E no mundo de inflação, a inflação deixa o fluxo de caixa dessas empresas mais caros, isso desconta muito o preço da ação. Só que toda vez que a gente olha para o resultado dessas empresas extremamente satisfatórios, mas a qualidade de investimento sendo trazida para dentro, no longo prazo a gente acha que é um ótimo investimento. Entra barato agora, com essas condições, o mercado tende a voltar à precificação com um arrefecimento dessas condições do crédito para essas empresas para financiamento e bons investimentos. O mercado de tecnologia tende a apresentar ali números bem satisfatórios. Legal. Ariane, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Market, mas eu gostaria também que você deixasse aí o seu recado final, mas já te convido também para voltar mais vezes. Obrigada, eu gostaria de agradecer, falar para todos ali, né, investidores, que a gente está aqui para tirar informação para vocês, sempre muito estudo, né, começo do ano agora a gente volta com muitas análises ali de outros setores também, a gente vai fechar o ano com essa análise do setor de tecnologia, a gente abre o ano com análise do setor de varejo e na sequência a gente já entra com agro, porque entra no período sazonal e a gente vem estudando possibilidades de posições, de alocações ali, dentro desses mercados, tá? Então, também fico à disposição de vocês para a gente bater mais um papo no começo do ano de outros setores da economia e com possibilidade de investimento. Obrigada. Combinado, então. Obrigado, Ariane. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Essa foi a Ariane Benedito, economista da CM Capital. Gani, duas belíssimas entrevistas hoje, hein? Caramba. Muito legal mesmo. Renderam, hein? Rendeu. E é isso aí, né? É trazer informação aí de qualidade para os investidores, pé no chão, e vamos com tudo e vamos para a TV, né? Com toda... É verdade, 2022 está aí, bora para TV a cabo aí, a gente vai estar firme e forte aí. Democratizar cada vez mais aí o acesso à informação financeira. Boa, Gani. Gani, tem recado final aí? Aliás, vai ter bomba do Gani na quinta? A bomba do Gani é que o Gani tira férias e a bomba é que ele vai desaparecer, né? Ele vai ficar 15 dias incomunicável, invisível. Tá certo? A bomba que você desaparece, tá certo? Você vai para onde, Gani? Eu vou para os Estados Unidos. Oh, desculpa aí, hein? Poxa, que tristeza. Mas você sabe que hoje, ó, deixa eu falar uma coisa. Vai ver o Mickey. Eu até também preciso ir, tem umas questões e tal. Mas é o seguinte... Hoje, eu falo isso para todo mundo, pense 2 vezes em fazer uma viagem internacional, viu, Morales? Por quê? Porque virou muito estresse, porque pensa o seguinte, você, e por causa dos Estados Unidos, faz um exame 24 horas antes do voo, depois na volta você tem que fazer um exame lá nos Estados Unidos para voltar para o Brasil, verdade. Certo? Uhum. O próprio estresse que já é aeroporto hoje em dia, quem viajava na década de 90, compara o que era um aeroporto naquela época com o que é o aeroporto hoje. Uma situação bem estressante. Mas o pior não é isso. Você imagina se dá um positivo no teu teste de Covid, mesmo que você esteja assintomático. Vamos imaginar um cenário onde você esteja na Rússia, um país mais exótico, tá? Você vai ficar ilhado 15 dias de quarentena. Ninguém vai bancar o dinheiro para você, você tem que pensar nisso, você vai ter que ir lá pagar o hotel, bolso, né? Do teu próprio bolso, num hotel lá dentro da Rússia, sem ter para onde ir, tá certo? E aí se o exame dá de novo positivo, aí você vai precisar de uma declaração de um médico dizendo que, olha, não, tá tudo bem aqui, já passou 15 dias e tal. E aí? Percebeu? Não é uma situação agradável viajar com a máscara, né? Necessário e tal, mas viajar ali sem respirar direito, 10 horas num voo. Pensa muito bem que tem lugares maravilhosos no Brasil, é que eu preciso ir, mas
tem lugares lindíssimos no Brasil. Pensa muito bem antes de ir para fora. Viu? Fica verdade. essa dica aí. Em vez de ir ver o Mickey, vá ver o Beto Carreiro. Beto Carreiro, tem praias maravilhosas. E praia é tudo igual, viu, pessoal? É tudo igual, praia. tudo igual. É um banco de areia, mar, não é isso? Final das contas, você quer ficar sentado tomando uma cerveja e lendo um livro e ponto final. No final das contas, é tudo meio parecido. E no litoral brasileiro tem praias belíssimas. É isso aí. E a gente fecha o marketing com essa belíssima frase aí do Gani. Valeu, Gani. Um abraço pra você. Valeu, até amanhã, pessoal. Valeu. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. O marketing desta terça-feira. Você fica agora com os cenários. Programa especial com o professor Alexandre Cabral.